Podem sentar, irmãos. E aí, pastor, vai começar com harpa ou avulso? Avulso? Jesus é bom, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E quando a gente se propõe a fazer isso, Rapaz. vamos louvar o Senhor. Refrescou mais um pouco. Tá quente, viu? Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar um louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza motivo demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço meu viver, Senhor. Adorarei ao Senhor que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza motivo demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. Oh, meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu
eu te ofereço meu viver, Senhor. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importas para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço meu viver, Senhor. O meu viver, Senhor. O meu viver, Pai, amigo, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos pedem o hino da harpa. O céu não entra pecado. Qual é o número? 422. O céu é 422. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as cidades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter cumprir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais no meu santo lar, ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu as glórias que lá hei de ver. Rodeado de grande esplendor. No céu Enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais asas podemos espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as cidades.
chão. Qual vai ser agora? 526. Eita, o que eu ia dizer? 526. Então vai, 301. Fui embora. Falou. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá, tem faminto com a alma saciar. Vencer a alma que chama vencer.
essa semana não passa, né? A gente tem. Dá um jeito para ter os dois microfones. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Provérbios. Provérbios 7. A partir do primeiro. Provérbios, capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra e que nós, Senhor, venhamos verdadeiramente guardar e praticar o teu mandamento. Que nós venhamos, Senhor, obedecer, Pai, que não tenhamos nenhuma desculpa para pecar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Mas tem uma coisa aqui. Vocês perceberam que ele está falando para quem? Não. Ele está falando para quem é filho dele. Todos aqui são filhos dele? Diga amém. Amém. Ei, irmão Adão, não disse amém não. Irmão Adão. Ô irmão Adão. Ô irmão Adão, vai que aqui tenha um que não seja filho dele. Então não é para nós. Quem é filho dele, guarda as palavras dele e pratica. Para aqui o quê? Aí aqui diz assim, ó: guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, quem não guarda os mandamentos do Senhor, espiritualmente está morto. Espiritualmente é morto. Porque aquele que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e vive aí no mundão, é morto espiritualmente. Quando ele partir dessa vida para outra, ele não vai ter uma vida ao lado do Senhor. Mas aqueles que se dizem filho de Deus e não guardam os seus mandamentos, é o quê? Morto também. Então assim, irmão José Luiz, só que antes de a gente apontar para os outros, a gente tem que olhar para si. Então assim, eu não posso estar dizendo que fulano ou ciclano está pecando, está fazendo isso e aquilo, quando eu faço coisa pior do que aquela pessoa. E acho que não faço. Então assim, Deus é bem claro aqui: filho meu, guarda os meus mandamentos e vive. Ele está falando para os seus filhos. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Existe coisa mais preciosa no nosso corpo do que... Quem é que deixa por aí? Quem é que deixa colocar o olho? Alguém deixa aqui? Colocar o olho aqui? Aí Deus diz para a gente, para os filhos dele: guarda os meus mandamentos, a minha palavra, como você guarda a menina dos seus olhos. Qualquer coisinha a gente pisca, né? Protegendo a menina dos olhos. Então assim, Deus está falando para cada um de nós. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos que lutar contra esse mundo, irmãos. Não é ficar fretando com o pecado. Não é ficar achando bonito o pecado. A gente tem que ficar horrorizado, indignado com o pecado e com o que pratica o pecado. Porque as pessoas têm a mania de dizer assim: Deus, eu odeio o pecado, mas amo o pecador. E quem é que comete o pecado? É o pecador. Deus ama quem não pratica o pecado.
E Deus aborrece o pecador. Está na palavra dele. Tem uma passagem, não lembro se é em Salmo, mas ele diz assim: eu odeio o pecador. Então que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, como a gente guarda a menina dos nossos olhos, para que a gente viva. Irmãos, não existe coisa, eu não sei, sabe, eu não consigo alcançar a dimensão de uma pessoa que passa todo final de semana ouvindo a palavra de Deus, que lê a Bíblia, quer dizer, eu acho que não lê, né? E quando chega na segunda-feira é como se não tivesse ouvido nada, como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, ele só é crente no sábado, tem gente que na sexta e no domingo. E o resto da semana. Então nós devemos nos esforçarmos para ser crentes aprovados por Deus. Eu estava assistindo um filme antes de eu ir me internar, eu estava assistindo um filme que era O Arrebatamento. E no arrebatamento, quem ficou? O pastor. Não foi o pastor daqui não. O pastor ficou no arrebatamento. E a mãe de uma menina que tinha sido levada no arrebatamento, ela foi lá e perguntou. Para o pastor o que tinha acontecido. E ele disse que tinha acontecido o arrebatamento. Aí ela disse: por que o senhor não foi? Aí ele disse: conhecer, saber não é a mesma coisa que conhecer. Quando eu conheço uma pessoa, eu sei da intimidade dela, eu sei o que ela gosta de vestir, eu sei o que ela gosta de comer. Por quê? Porque eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu conheço ela. Então assim, quando nós estamos aqui, estamos menosprezando a palavra do Senhor, aí nós somos o quê? Aquele servo insensato, que o Senhor foi e deixou ele tomando conta do que era dele. E quando voltou, ele escondeu o seu talento. Então que nós não venhamos ser pegos de surpresa, irmãos. O pastor, eu não sei por que, meu Deus, eu falo tanto, Jesus, tem misericórdia de mim. O pastor me falou que na segunda-feira lá, eu fiquei indignada com o que ele disse. Segunda-feira lá, o pastor perguntou quem conhecia Paulo. Não foi? Quem já tinha ouvido falar de Paulo? Quem já ouviu falar de Paulo? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Foi o Moadão, foi? Não foi nem o... Na terça-feira. Nem o irmão Renilson. Misericórdia, Jesus. Gente, a gente estudou o livro de Atos todinho. Lá na igreja, a gente está estudando o livro de Atos. E ninguém, a irmã Maria não lembrava de Paulo e irmã Maria. Gente, não pode. A gente tem que prestar atenção, olha, nisso aqui, ó. Não é uma coisa assim do outro mundo. Quem já ouviu falar de Sansão? Foi Sansão, não foi? Foi Sansão. Como é que a gente fica? Não, eu estou dizendo, como é que a gente fica diante disso? O pastor saiu daqui achando que nós não ensinamos a igreja a palavra de Deus. E hoje a gente estava assistindo o culto que ele estava pregando e ele disse: o que falta lá é ensinamento. Isso está dizendo o quê? Os pastores que tem lá não ensinam. Ele perguntou, irmão Adão, só o senhor levantou a mão. A igreja inteira. Aí assim, a gente tem que guardar isso aqui, ó. A gente diz: eu também não tenho não. Pense, eu não sei onde é que ficam os capítulos. Vocês veem citando o livro, eu acho que é livro tal, mas eu não sei. Porque eu não consigo gravar. Mas eu me esforço
para colocar em prática aquilo que eu leio. Se vocês fizerem isso, irmãos, é a melhor coisa que vocês vão estar fazendo para a vida de vocês. Porque cada um de nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos. Nós ouvimos, nós lemos e nós não guardamos. Guardar nesse sentido é praticar aquilo que é ensinado, aquilo que nós ouvimos. O pastor é mais silencioso, mais calado, mas eu não. Eu gosto de falar aquilo que está me incomodando. Então assim, irmãos, a gente tem maior carinho. Eu amo. Pensa numa coisa que eu amo, é estar ali debaixo da árvore. Eu amo demais. Mas a gente tem que prestar mais atenção na palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento diário. É o nosso alimento diário. Não tem como a gente ser íntimo de Jesus se a gente não lê ou não ouve. Quem sabe, quem não sabe ler, né? Ou ouve a palavra de Deus. A gente tem que conhecer Jesus, e só através da palavra dele é que nós conhecemos ele. Amém? Vamos louvar, pastor? Quando tiramos dízimos e oferta, $525. Ou 26? Não sei. Qual o hino, irmão Luiz? 526? Eu não sei. E como é que é ele? Eu. Ah, é, mano? Senhor meu Deus, quando eu era obrigado, contempla a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são distantes, vejo a brilhar com brilho esplendor. Lembro das glórias grandes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Em cada pé, recorda tudo, vem tanto reto, e do teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, e o coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando vejo o amado meu voltando, vier do céu
ao Senhor cantar. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus é bom. Irmãos, domingo vai ser ceia. Nesse domingo agora, a gente vai fazer tudo lá. Se o senhor puder, irmão São Luís, arrumar alguém para ficar com a Linda, para o senhor ir, seria ótimo. Mas se não tiver condições, viu? Aí a gente vai fazer lá. Mas a partir de março vai ser aqui. Aqui e lá. Nós vamos fazer aqui e lá. Ou quer fazer na próxima semana, pastor? Aqui e lá. Pode ser? Então pronto, a gente faz aqui. Só que tem uma coisa. A gente vai fazer um domingo lá e um domingo aqui. Não, amor. Você não entendeu? Por exemplo, o próximo domingo vai ser lá. Aí no outro domingo a gente faz aqui. Entendeu? Aí no próximo domingo é lá e no outro domingo é aqui. Mas irmãos, é o último domingo do mês, se não me falha a memória. Mas esse mês ficou assim por causa do processo, né? Mas no próximo mês vai ser o segundo domingo lá e o terceiro domingo aqui. Entenderam? Aí o segundo domingo a gente vai lá e o terceiro aqui. Como era para ter feito no domingo passado, que foi o segundo domingo, não foi? O passado, aí eu não tive como fazer. Mas vamos fazer, era para ser feito hoje, mas eu tinha tanta coisa assim para organizar que eu não tive condições de organizar a ceia. Mas então tá certo, ó. Domingo vai ser lá e no outro domingo aqui. Ainda tem 2 domingos, né? Tem um? Sim, não é isso? 2 domingos? Que vem o próximo, não é isso? Então fica assim. Irmão Adão está com a oportunidade para vir dar uma palavra aqui poderosa. Salve a igreja com a paz do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50, que diz assim: igualmente é o reino do céu, é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda quantidade de peixe, e estando cheia, os pescadores puxam para a praia. Então, assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançaram ao fornalha de fogo. Ali rangerá prantos e ranger de dentes. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Poxa, Deus. Eu falei? Não, aí. Pronto. Jesus vai fazer com a gente. Ele vai vir com os anjos e separa os bons também. E os bons ele leva e os ruins fora. Amém? Amém. Aí, tá vendo? Quem é os peixes ruins? Depois, quem é os peixes bons? Aquelas que estão com Jesus, né? Que aceitaram Jesus, que vive na presença dele. E da mesma forma, a rede simboliza o quê? A rede simboliza o quê?
A rede simboliza, não foi jogada a rede e não arrastou bons e maus? Os anjos, quando vieram, não vai juntar todo mundo, bons e maus? Não é isso? E eles separam os bons dos maus. Mas, muito bem, irmão Adão, o senhor entendeu direitinho. Quem quer vir aqui falar alguma coisa, louvar, irmã Adriana? Vai louvar? Não, ela não põe meu baixo. Como não? Aí para ficar no meio. Então, o pastor está com a oportunidade para louvar, né? Pastor, ainda faltam uns 3 quando do Eu louvor. queria acompanhar, mas não dá não. O dia de Jesus prepara, né? Meus irmãos, é muito bom a gente estar nesta tarde aqui. Vamos louvar o Senhor. Um hino, estou colocando aqui um hino conhecido. Acho que tem um aqui. Desceu na glória, foi por amor, foi por amor. Meteu seu sangue, derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus.
diga, Jesus é bom, maravilhoso, tremendo e santo. Desse jeito. Esse aqui, vamos botar esse aqui nas fundo do baú. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Nenhuma na minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu embaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus, aleluia. Deus grande, glória, glória a Jesus. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Jesus é bom, maravilha, para todos sempre. Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, tem quantos minutos? Tem uma hora. Vocês já estão com paciência para ouvir? Amém. É o mais que precisamos. É, verdade. Daqui para 7 outros da noite. É. Olha aqui.
Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Todos foram um ano, irmão Adão, a não ser por algumas exceções, nos sábados vamos falar de provérbios. E o que a minha esposa falou aqui, que vai ter ser aqui, vai ser lá também, não significa que vocês não vão mais lá, não é? Então, eu estou indo manhã, né? Porque Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo que também fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo que também fostes selados para o dia da redenção. Você diz? Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto tem conteúdo, Eronias, para a gente falar em 3 horas tranquilamente, mas eu não vou fazer isso. Quando eu leio esse texto, irmão Luiz, eu tranquilamente abro a minha mente para entender uma coisa extremamente básica. Ninguém sela algo se não achar importante. Quando o texto aqui fala de selo, fala de algo a qual o Espírito Santo tem zelo, por isso que sela. A palavra selo tem uma característica antiga, mas não tão antiga. Logo depois da média idade, os homens masculinos, que tem uma aí feminina agora, né? Os homens masculinos criaram uma cultura, e é uma cultura ocidental, de quando casasse, colocar o sobrenome dele na esposa. Aí é uma característica também de ser homem. Porque quando um homem se casa e coloca o sobrenome dele na esposa, ele está com palavras simbólicas dizendo o seguinte: ela é minha, ela me pertence, tem o meu sobrenome e ninguém toca. Essa característica, ela é vista nesse texto. Quando Paulo escreve aos irmãos em Efésios, com a igreja de Éfeso, ele estava caracterizando uma postura que o Espírito Santo tem, que é de selar, colocar selo, a marca que nós temos do Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. É claro, e é verdade que vocês sabem disso muito bem, todo boi que é comprado, o proprietário que tem os cuidados, ele vai lá e marca. Todos sabem que aquele boi pertence àquele senhor, àquela fazenda, àquele povo, porque ele foi queimado com ferro quente. E quando o Espírito Santo nos sela, ele está dizendo o seguinte: você foi comprado por um alto preço, houve um investimento, e de você eu não abro mão. Há uma ingerência nas informações atuais, que diz que o ex-presidente Bolsonaro quis quebrar aquela pulseira eletrônica e por isso foi preso. Quiseram planificar, eles disseram à justiça, disseram lá os juízes que o Bolsonaro danificou a tornozeleira eletrônica, por isso foi preso. Perceba, ele estava selado com a tornozeleira. Quando tentou danificar, teve prejuízo. Nós somos selados. Quando característica de quem tem o selo, o salmista diz no Salmo, se eu não me engano, depois de 40,
que o Senhor coloca na boca daqueles que são seus cânticos novos. A Bíblia diz que o Senhor coloca dentro de nós a Trindade Santa. A Bíblia diz que Deus coloca dentro de nós poder. Jesus, antes de subir, disse: eis que vos dou poder. A Bíblia diz que nós passamos a ser novas criaturas. A Bíblia diz que nós somos chamados por filhos de Deus, temos a marca de Cristo e pertencemos a Ele. Mas é bom frisar uma característica que nós danificamos quando nós propositadamente quebramos o selo que nos garante que pertencemos a Jesus. Quando nós quebramos o selo, queremos afastar de nós, de forma automática, o Espírito Santo. Características que nos afastam deste selo, desta convicção, deste compromisso. Quando eu tenho o hábito natural e prazeroso de pecar conscientemente. Eu sei que Deus não prova. Eu sei que Deus não se agrada. Eu sei que eu, como cristão, não posso ter práticas que abominam a presença de Deus na minha vida. Mas eu diariamente tenho essas práticas e automaticamente encaixo-me nesse texto, quando o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. E quando o texto diz em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, ele diz de forma bem propícua. Qual é a característica? Irmãos, alguém pode fazer algo para alguém muito feliz por muito tempo. Irmão Adão, eu estou sem condições de ter o alimento do meio-dia, eu posso contar com o seu apoio? Ele vai dizer: não, pastor, pode contar com o meu apoio, vá lá em casa todo meio-dia que tem comida para gente. E ele fará isso por um tempo, enquanto ele estiver feliz comigo. Mas a partir do momento que eu o entristeço, ele pode ser capaz de chegar para mim e dizer: olha, se eu quiser evitar estar vindo aqui todo dia para almoçar, por favor, eu não gostei daquilo que o senhor fez, me entristeceu, me chateou, e eu não estou mais com aquele prazer de preparar prato de comida para você todo dia. Mas por que aconteceu isso? A partir do momento que eu o entristeci. Porque alguém triste deixa de fazer com alegria aquilo que ele tem o hábito de fazer. Como que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo, quando ele se entristece conosco, ele deixa de trabalhar em nós com alegria. E ele se afasta e muitas vezes nós não o percebemos. Se você for analisar esse texto, você vai ver uma coisa interessante. Deus nunca se afasta do homem. As práticas de entristecimento que nós fazemos é que faz a gente se afastar de Deus. Perceba? Quando isso acontece, é porque nós perdemos o foco. Por quê? De que forma? Em que preço nós somos selados? E quando eu falo de selo, eu me lembro de um cavalo que pertence àquele cantor Amado Batista, que custa 5 milhões de reais. E ele diz que o cavalo tem uma casa para ele, um alimento específico para ele, alguém que cuida especificamente desse animal, e ele não fica nem um dia sem ser cuidado. Isso é selo. Quem investe e sabe quanto foi custoso investir, não abandona o investimento. Quem investe e sabe o valor que tem, não abandona aquele que ele investiu. Não. O Espírito Santo investiu em nós um alto preço. Nos dá a oportunidade diária de agradecermos a Ele, de adorarmos a Ele enquanto vida temos. Mas quando nós procuramos de forma proposital ignorar este investimento, o Espírito Santo fica no prejuízo, mas se afasta. A partir do Espírito Santo fica no prejuízo, fica. Porque ele queria ter mais aliança comigo, ele queria ter mais vínculo comigo, ele queria ter mais intimidade comigo, mas eu esqueço do seu e acabo me precipitando com as coisas que o diabo oferece, como pratinhos saborosos, aparentemente, que nos afastam de Deus.
É uma característica que Satanás usa. Satanás nunca vai vir para a sua vida, para a sua casa, demonstrando a capacidade demoníaca que ele tem. Ele vai sempre vir com sapatinho de lã. Ele vai sempre vir apresentando aquilo que parece aos meus olhos bom, mas que automaticamente vai me afastar de Deus. E talvez, quando eu quiser voltar, ele já tem sugado as minhas forças. Características que você deve perceber. Se existe uma coisa que Satanás tenta, é que nós venhamos a nos viciar com o pecado. Pecado não confessado gera falecimento espiritual. Quando eu pratico e não rasgo o coração para Deus para confessar, isso gera podridão interior. Quando eu pego e não rasgo o coração para expor para Deus o meu fracasso, gera feridas mortais no nosso coração. E isso acaba nos corroendo por dentro. É bom a gente perceber que as feridas que o pecado faz são a confissão. Enquanto eu não confesso, eu não me liberto. Enquanto eu não me liberto, eu fico escravo. Enquanto eu fico escravo, o diabo me domina. E quando ele me domina, eu perco a legitimidade do céu. Não pense que o diabo vai afastar-se de você se você tem pecados não confessados. Pelo contrário. Perceba, Satanás quer investir em você, porque o maior prazer do diabo é ver a criatura que Deus investiu para se tornar filho seu, sendo escravo do inimigo de Deus, Satanás. Perceba, quando o Espírito Santo coloca selo em mim e você se afasta e eu me afasto, e abandono a Deus, não é porque o Espírito Santo se equivocou e investiu na pessoa errada. Não, é porque ele sabe, ele vê e ele entende que o sangue de Jesus também foi investido em você. Agora, se eu não dou valor ao selo, se eu não dou importância ao selo, se eu não valorizo o selo que eu fui selado, aí o problema já não é meu. Aliás, o problema não é de Deus. O problema é muito meu, passa a ser meu. Quando eu sou seduzido por músicas, quando eu sou seduzido por danças, quando eu sou seduzido por bebidas, quando eu sou seduzido por amizades, quando eu sou seduzido por situações que me fazem viver no abismo ou à beira do abismo daqueles de quem o Espírito Santo se entristece, eu estou arrebentando com o selo que me foi selado. Meus amados irmãos, para vocês não ficar pensando que eu estou falando coisas que não estão na Bíblia, Isaías 66, 18. Isaías 66, 18. Acharam? Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. 66, 18? Isaías 66, 66, 18. Vou ler nessa tradução aqui. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando o Espírito Santo cela, irmão Luiz, ele tira toda iniquidade. Eu estou limpo, zero. Mas eu começo a estar em ambientes que não é para estar. Eu começo a ter amizades que não é para ter. Eu começo a falar palavras que não é para falar. Eu começo a agir como um cristão não deve agir. Eu começo a me posicionar como um cristão não deve se posicionar. Aí a minha boca está cheia de pornografia. A minha boca está cheia de palavrão. Os meus lábios estão cheios de coisa de Deus sagrado. Aí, quando isso acontece, uma enxurrada de iniquidade entra. Quando a iniquidade entra, há um bloqueio automático que impede que Deus não nos ouça. É sério o negócio. Versículos, capítulo 59 de Isaías, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o que mais? E os vossos pecados tapam os ouvidos de Deus para que não os ouça.
Perceba? Então, quando eu estou cheio de iniquidade, estou correndo o risco de perder o Senhor. E quando eu perco o Senhor, eu perco a intimidade. Quando eu perco a intimidade, eu perco a sintonia. Quando eu perco a sintonia, eu perco a credibilidade com Deus. Quando eu perco a credibilidade com Deus, eu perco a espiritualidade. Quando eu perco a espiritualidade, eu me desestimulo espiritualmente e acabo agradando mais ao inimigo de Deus do que o Espírito Santo que me selou. Amados irmãos, percebam bem algo interessante. Pecado tolerado cria barreiras espirituais e causa pecados tolerados causam barreiras espirituais. Não é a queda que afasta o Espírito Santo, é a permanência no erro sem arrependimento. Veja uma característica interessante. Vamos citar a nossa realidade aqui em Nova Luxemburgo. Vocês vão ver que pessoas vêm aqui, aceitam Jesus, passam 2 semanas e se afastam. Não é isso? Por que isso? Vocês não conseguem explicar? Eu não quero ficar mesmo aí. Também, irmão. Mas sabe por que isso acontece? Porque quando eles vêm para cá, eles não vêm com o coração arrependido. Não vêm com o coração dizendo: Deus, eu agora vou me jogar, vou me entregar ao Senhor por inteiro. Eu agora quero uma nova vida com Cristo. Eu realmente estou cansado dessa vida que eu vivo. Me ajude para que eu não volte a tropeçar. Tenha misericórdia de mim. Senhor, estou aqui pedindo socorro. Volta-te para mim, derrama dentro de mim a tua presença e me dá teu perdão. Eu preciso urgentemente voltar-me para ti como nunca antes. Não, ele não faz isso. Não, eu vou aceitar Jesus por quê? Não, porque na próxima semana vai ter uma ação social aqui. E eu preciso ter nome de crente para poder receber benefício. Então, quando o Espírito Santo olha para uma pessoa que está fazendo isso, ele não serve. Porque a pessoa está vindo para frente, não para se arrepender, mas para ter benefício. Então, irmãos, é bom a gente ter cuidado com o ser. Aí eu vou fazer uma figura linguística da situação. Os irmãos vão lembrar, quem é do tempo da carta, vão lembrar que o selo era colocado lá. Vocês já enviaram carta aqui para alguém? Era difícil arrancar aquele selo, né? Depois de colar. É muito difícil. Porém, depois de arrancado, você conseguir colar novo? É bom a gente ter cuidado com o selo. Não brinquemos com o selo. O selo é um privilégio. O selo é uma honra. O selo é uma demonstração que você é filho legítimo de Deus, selado pelo Espírito Santo. As pessoas não dão essa verdadeira importância a este legítimo compromisso. Por quê? Quando eu ignoro o selo, eu ignoro que o sofrimento de Jesus foi brutal para me salvar. Irmãos, percebam bem, não toleremos pecado, não pratiquemos pecados de estimação, não pratiquemos por vício, por hábito, pecado de estimação. Nós não somos desse tema. Pecado por estimação não nos pertence. Entristecer o Espírito Santo com atitudes contrárias à santidade. O que foi que Jesus disse? Sede santo, porque eu sou santo. Ser santo é nada mais nada menos do que ser separado. Ser separado significa não ser igual. Não ser igual significa ser diferente. Ser diferente deste mundo significa parecer com Cristo. Automaticamente ser selado. Nós fazemos questão de não parecer com Cristo quando escolhemos pecar, em vez de estar caminhando no caminho da fidelidade a Deus. Amados irmãos,
Recebemos bem Efésios 4, 30, 31, Gálatas 5, 19, 21, Romanos 8, 6 e 8. Fala sobre isso. Perceba bem. Nós temos que ter cuidado também com ira constante, amargura constante, língua corrompida, falta de perdão. Nós temos que ter cuidado, vigie com as palavras, vigie com a reação, libere o perdão antes da mágoa criar raízes, onde a carne governa, o espírito se cala. Como é que está o nosso ser? Como é que está a mim, a você? Eu vou encerrar com isso aqui. Características que demonstram o apagamento do selo em nós. Primeiro, o Espírito vai se apagando, ele não se apaga assim, do dia para a noite. Ele vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. É por isso que a gente percebe assim, você percebeu como o irmão fulano está resfriando? Você percebeu como o irmão fulano está indisposto? É que o Espírito Santo vai se afastando, se afastando, se afastando. Irmãos, a frieza espiritual é uma característica de quem escolheu flertar com o pecado. A frieza espiritual é uma característica daquelas pessoas que não dão valor ao selo, que não têm a boca pura, que não têm os olhos puros, que não têm o ouvido puro, que andam em ambientes impuros. A frieza espiritual traz essa característica. Você e eu somos selados para vivermos uma vida diferente e aquecida pelo Espírito Santo. Simples assim. Entenda isto como um fato preponderante para o nosso sucesso com Deus. Características que fortalecem os selos, atitudes que fortalecem o selo, postura que fortalece o selo, oração fervorosa, ouvir a palavra, reacendem a chama do seu altar. Falta de fogo hoje é o resultado de negligência ontem. Precisamos entender essas coisas. Nós estamos selados e não podemos brincar com o pecado. Eu deixo de orar, deixo de ouvir a palavra, deixo de ouvir louvor, deixo de vir para o culto, deixo de cultuar, deixo de adorar. Venho uma vez por mês, venho de 15 dias, venho e eu vou. Irmão, como é que está as coisas? Irmão, estava até bem, mas agora, sei não. Como assim? Não estou gostando mais da mensagem do pastor, estou gostando mais daqueles irmãos ali. É porque, eu não sei, o problema está no senhor, na senhora, mas não tem não. É você mesmo. Tudo começa quando eu entristeço o Espírito Santo, quando eu ignoro o seu, quando eu não dou o valor necessário para aquilo que Deus colocou em mim e deixou o seu marco. Amados, perceba bem, tem outros textos aqui, Atos 7:51, Hebreus 3, 7 e 8, Provérbios 29 e 1. Obedeça prontamente e viva na direção de Deus. Não negocie com o pecado. Obediência tardia, desobediência disfarçada. O Espírito Santo nos cela para que a alegria do Senhor continue em nós. A alegria do Senhor continue na gente. Mas quando nós quebramos o selo com as nossas práticas, com a nossa palavra, com a nossa postura, crente que é crente tem lábios separados, ouvidos separados, boca separada. Ou seja, o que é isso? Boca santa, corpo santo, postura santa, atitudes santas. Não ache natural flertar, brincar com o pecado. Não ache natural perder o selo. Você é selado para o dia da herança. Amém, irmãos?
Se você for aplicar vou dar uma conclusão aqui. O Espírito Santo não é afetado por fraquezas momentâneas, mas por corações endurecidos para se arrepender, negligentes e constantemente que brincam com o perigo de pecado. Hoje, especialmente hoje, é dia da gente se arrepender. E qual a característica de quem está arrependido? Leia aí, Salmos 50, versículo 11. 50 mesmo? 50, versículo 11. Conheço todas as aves dos montes. Não é 51? 51. Errei. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O crente que vai perdendo o selo. Quando perde o Espírito Santo. Mas quando se arrepende, ele diz: não me retire de mim a tua presença, nem arranque de mim o teu Espírito. Não morremos, não deixemos nos morrer por causa de práticas que não agradam a Deus. E nós precisamos nos libertar de tanta coisa. Vou encerrar agora. Precisamos nos libertar de pensamentos maléficos. Precisamos nos libertar de amizades imundas. Precisamos nos libertar da pornografia. Precisamos nos libertar da mentira. Precisamos nos libertar da promiscuidade. Precisamos nos libertar da inveja. Precisamos nos libertar da hipocrisia. Precisamos nos libertar daquilo que Deus não se agrada. É urgente. Ou se liberta ou perde o selo. Ou se liberta ou perde o selo. Então, entre perder o selo e perder amizades, eu vou preferir perder as amizades. Entre perder os selos e perder o selo e perder certos vínculos, eu vou perder os vínculos. Mas eu não quero perder a presença, eu não quero perder o Espírito, eu não quero se afastar da casa de Deus, eu quero permanecer firme. Afinal de contas, eu fui selado e não quero perder o selo. Amém, amados? Vamos orar? Pode vir orar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, refletirmos e ver o que tem de errado na nossa vida para que a gente abandone, Pai. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos vivendo na tua presença, a desejarmos nunca, Senhor, que o Espírito Santo fique triste conosco. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, ó Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Dai uma boa noite de sono e uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém.